Atualmente sou a voz que acolhe a todos, trazendo uma saudação a mais um resumo de notícias sobre o Vasco. No vídeo de hoje compartilho com você, torcedor vascaíno de todas as partes do Brasil, as atualizações e informações sobre o cotidiano do nosso clube. Vamos analisar uma nova derrota, certo? A recente perda para o Lanús por 1-0 fora de casa resultou em 9 partidas sem vitórias, englobando o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Essa situação faz com que o Vasco necessite triunfar no próximo jogo da Sul-Americana para assegurar a classificação em segundo lugar. A seguir, explicarei o que isso implica para a equipe que terá que enfrentar um adversário robusto oriundo da Libertadores. Também comentaremos sobre o Campeonato Brasileiro, uma vez que o Vasco agora direciona sua atenção para o torneio mais relevante da temporada que deveria ter recebido mais atenção. Assim falaremos sobre o próximo confronto contra o Fortaleza, que será realizado neste sábado em São Januário, além de trazer detalhes sobre outros assuntos, incluindo as renovações contratuais de Felipe Coutinho, Dimitri Paer, Léo Jardim, Puma, Rodrigues, Jair e Paulinho, entre outros atletas com os quais estão sendo travadas negociações cada vez mais complexas. Também discutiremos a situação referente à contratação de um novo executivo de futebol e os reforços que poderão chegar na próxima janela de transferências. Continue acompanhando o vídeo até o final para não perder nenhuma informação. Vamos discutir um pouco sobre a Copa Sul-Americana. A equipe teve um primeiro tempo que já indicava algumas características do treinador, apresentando um jogo com mais passes e tentando se aproximar mais do adversário. No entanto, a grande questão é que ainda não estão prontos para atuar dessa forma. O condicionamento físico do grupo é bastante insatisfatório. O time apresenta um desempenho físico abaixo do esperado. Mais uma vez, alguns jogadores em campo não estão preparados para praticar um futebol moderno e intenso, especialmente no estilo que o treinador prefere, que busca sempre ter 3 jogadores próximos à bola. Há um atleta no meio-campo e, com todo o respeito, gostaria que ele continuasse na equipe, mas isso pode ser discutido em outro momento. Contudo, ele não consegue manter um ritmo constante. Na partida de ontem, parecia que carregava um peso no tornozelo. Não possui a explosão necessária, não demonstra a intensidade de aproximação e velocidade. Isso complicou bastante a possibilidade de jogar dessa maneira. Se houvesse mais jogadores com intensidade, velocidade e habilidade, talvez não fosse tão necessário que ele estivesse entre eles, mas essa não é a realidade atual. O time se organizou bem por 20 a 30 minutos, mas depois voltou a apresentar um jogo com chutões para frente muito espaçado. Um jogador teve que percorrer todo o campo para marcar os oponentes. Cometeu erros que não deveria receber um cartão amarelo desnecessário no primeiro tempo. Levou outro no segundo e foi expulso, o que se justificou. Assim, a equipe acabou perdendo a partida por 1-0 em um gol que, na minha visão, é inacreditável. O jogador retornou e cometeu falhas, recebeu um cartão amarelo imprudente na primeira etapa e outro na segunda, o que resultou em sua expulsão totalmente justificável. Dessa forma, o time perdeu a partida por 1-0, em um gol que pode ser considerado memorável, pois os jogadores adversários tentaram errar em a finalização, mas acabaram acertando e colocando a bola na rede, garantindo o resultado que os classificou para a próxima fase da competição, assegurando a liderança. Ontem, uma equipe venceu outra por 1-0, superando o time e alcançando 7 pontos. Dessa maneira, a próxima partida, que será em casa, se torna decisiva. Se perder, ficará fora da competição. Se empatar, também estará eliminado, porém, se vencer, garantirá a vaga na fase seguinte. É importante lembrar que a classificação será como segundo colocado. O que acontece a seguir é que a equipe enfrentará um mata-mata, não avançando diretamente para as oitavas de final. O time encontrará um adversário que vem da Libertadores, o terceiro colocado de algum grupo dessa competição, em um confronto de ida e volta, com a esperança de alcançar as oitavas. Atualmente, os terceiros colocados na Libertadores incluem algumas equipes de destaque e existe a chance de que outro time também ocupe essa posição. Isso levanta a pergunta: será que vale a pena se classificar?
Talvez seja mais sensato focar no Campeonato Brasileiro, especialmente considerando que a equipe está na zona de rebaixamento. E sobre isso é que iremos falar agora, pois o time retorna da Argentina e terá uma reunião com o treinador e os jogadores haverá treino e as competições já estão se aproximando. A equipe enfrentará um adversário às 6h30 da tarde em casa. Acredito que o treinador precisa encontrar uma maneira de fazer a equipe jogar e, sendo honesto, sou alguém que praticou futebol a vida inteira, inclusive em nível profissional. Ainda que não tenha estado no mesmo nível de jogadores renomados, Fortaleza, às 6h30 em São Januário. Na minha opinião, para Diniz, que é o responsável por fazer a equipe atuar, vou ser bem sincero, eu joguei futebol durante muitos anos, incluindo em nível profissional. Não alcancei o patamar de grandes jogadores, mas na minha visão, Diniz, se realmente pretende adotar um estilo de jogo dinâmico e contemporâneo desse tic-tac que envolve passes rápidos, precisará ter coragem para fazer algumas mudanças. Não é viável alinhar Verratti ao mesmo tempo? Manter jogadores lentos no meio de campo é um erro. É imprescindível ter defensores na zaga que saibam sair jogando com a bola nos pés. O goleiro, por sua vez, precisa melhorar seu manejo com a bola, visto que apresenta dificuldades nesse aspecto. Portanto, Diniz terá que se empenhar muito e, além disso, ser audacioso nas alterações, pois, na minha perspectiva, neste momento, ele não é o jogador ideal para atuar no meio de campo com a agilidade que a situação demanda. Mas, de qualquer forma, estaremos atentos para a partida de sábado. E, historicamente, a equipe mandante tem obtido bons resultados contra o Fortaleza. Entretanto, o Fortaleza vem de uma vitória no Campeonato Nacional e um empate na competição continental, demonstrando ser um time bem estruturado e muito bem treinado. Assim, torcemos para que neste sábado o time da casa consiga uma vitória e, quem sabe, saia da zona de rebaixamento. Mudando de tema, vamos discutir um pouco sobre as novas circunstâncias no clube, especialmente no que diz respeito à busca por um novo executivo. O clube, como já mencionei, desejava um profissional renomado, mas pessoalmente não creio que isso se concretize. Para mim, isso é apenas uma ilusão. O nome de um ex-jogador também foi citado, ele que está atualmente em um clube da mesma divisão. Acredito que seria bastante desafiador para ele deixar seu time atual e mudar para um ambiente tão instável quanto o do clube neste momento. Por outro lado, ele é alguém que já conhece a instituição e possui uma vasta experiência e maturidade no cenário do futebol, então quem sabe poderia ser uma alternativa viável. Acredito ser bastante difícil que ele faça a mudança para assumir uma posição no time em questão, especialmente dado o cenário conturbado que a equipe enfrenta no momento. Mas é possível, não é o ex-jogador, é um profissional que já tem familiaridade com a instituição. Ele traz consigo uma experiência e maturidade significativas dentro do futebol. Portanto, penso que seria uma boa solução, mas há uma dúvida, será que ele estaria disposto a aceitar limitações em relação a contratações? Pois as decisões sobre contratações estão sob responsabilidade de outros. Assim, o próximo executivo que chegar tem que compreender que, nesse contexto, não terá a função de contratar atletas, mas apenas auxiliará nas questões burocráticas e na rotina diária do time. Ele não estará negociando ou trazendo ninguém, pois essas decisões competem a outros. O executivo de futebol não se envolve nas transações. Ontem, inclusive, eu não mencionei, mas é importante frisar. Quando o clube necessitou de um atacante veloz, foi convocado um jogador específico e não outro. E quando a equipe precisou de um meia, quem entrou foi um diferente, não o previamente mencionado. Em suma, os dois jogadores contratados recentemente, com investimentos significativos em cada um, atualmente são apenas terceiras opções no elenco. Isso me leva a pensar que o próximo executivo do clube terá que aceitar essa estrutura não sendo a figura central nas contratações. Portanto, é bastante complicado imaginar que o ex-jogador aceite essa condição, mas para mim ele seria uma escolha excepcional. Estamos esperando de fato, ansiosos para descobrir quem poderá assumir a responsabilidade pelo clube nos próximos dias ou semanas, especialmente no que tange à renovação de contratos. Atualmente, a instituição está em negociação com alguns jogadores do elenco atual, que tem contrato apenas até o final deste ano. Quem são esses atletas? Vamos analisar a situação de um deles.
ele já deixou claro que só permanecerá no clube se existir um projeto que atualmente estão em andamento conversas com alguns membros do time, particularmente sobre a renovação de contratos de atletas que têm vínculos apenas até o término deste ano. Entre esses jogadores estão Puma Rodrigues, Paulinho, Paulo Jair e Léo Jardim. No caso de Puma, ele já deixou claro que só permanecerá se houver um projeto que o considere, e esse projeto implica ser titular, visto que ele deseja atuar em campo. Ele não tem recebido as oportunidades que gostaria, e caso não haja a garantia de que jogará a partir do próximo ano, ou até mesmo neste, ele poderá deixar o clube sem custos. Puma já pode firmar um pré-contrato a partir do meio deste ano com qualquer equipe, o que significa que ele pode sair sem nenhuma compensação. O clube investiu cerca de milhões neste atleta, então é preocupante a possibilidade de um jogador sair sem custos. Em relação a Paulinho Paulo, o investimento foi de 10 milhões e a tentativa de renovação do seu contrato está em andamento. Até o momento não surgiram novidades. Jair, assim como Puma, também busca mais oportunidades em campo e um projeto que lhe assegure mais tempo de jogo. A situação dele é delicada, já que representa um investimento de 15 milhões. E também pode deixar o clube sem custos, o que pode resultar em uma perda significativa. Quanto a Léo Jardim, ele se valorizou sendo um dos poucos atletas do elenco cujo valor aumentou e atualmente tem um passe valorizado, atraindo o interesse de vários clubes, inclusive de fora do país. O clube fez 3 ofertas que foram recusadas por Léo Jardim. Recentemente, o empresário dele apresentou uma contraproposta, mas a diretoria aparenta não estar satisfeita, visto que o salário solicitado é considerado excessivo, um valor que nenhum goleiro no futebol brasileiro recebe atualmente. Assim, a situação se apresenta da seguinte forma: se o clube tem a intenção de vender, o jogador é necessário agir rapidamente agora no meio do ano, pois caso contrário, ao final do ano, ele poderá sair sem custos. Existe uma cláusula contratual que possibilita a renovação automática, mas as negociações estão bastante complicadas. É relevante também abordar as contratações que já geram bastante debate. Em minha perspectiva, é crucial que o clube adquira pelo menos um bom zagueiro que possua a habilidade de sair jogando com a bola nos pés, além de ter velocidade e calma. É necessário buscar um primeiro volante que tenha essas características de saída de jogo e que consiga recompor a defesa. O único que se destaca nesse aspecto atualmente é Hugo Moura, mas a equipe precisa analisar a situação de Sforza, que precisa ter mais tempo em campo. Se não for utilizado, talvez seja mais acertado considerar uma venda para reinvestir esse valor. Além desses dois, é fundamental também a aquisição de um meia. Há menções a Coutinho, mas a renovação desse jogador que recebe um salário elevado é vista por muitos como um erro. Com o montante que ele ganha, seria viável trazer um jogador mais jovem que pudesse agregar mais ao time. De qualquer forma, as negociações para a renovação do contrato estão avançando. Quanto às contratações, é necessário trazer pelo menos mais um meia, um atacante de lado de campo e um centroavante. O clube realmente precisa de um centroavante, já que a única opção disponível é Verratti, e não há um reserva que possa mudar a dinâmica do jogo e causar impacto. Portanto, é essencial que esse jogador seja trazido, na minha opinião sincera. A situação dos atletas e as contratações são temas que geram muitos questionamentos, e é interessante saber a opinião de outros sobre isso. O cenário envolvendo um atleta fundamental tem suscitado debates. A dúvida reside em renovar ou não o contrato. E quais seriam as visões a respeito dessa questão? Estamos todos juntos, torcedor junto a torcedor, pois o foco é o nosso clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do Vasco da Gama está cada vez mais tenso. Segundo rumores que circulam nos corredores de São Januário, o atual treinador Fernando Diniz teria finalmente perdido a paciência com parte do elenco cruzmaltino.
De acordo com informações obtidas por fontes próximas ao clube, Diniz já não faz questão de esconder sua frustração e teria declarado de forma contundente que há jogadores no grupo com os quais ele não pretende mais contar. A suposta explosão do treinador teria acontecido após mais uma atuação decepcionante da equipe, que vem colecionando tropeços e não consegue encontrar regularidade no Campeonato Brasileiro. A falta de entrega em campo, somada ao desempenho técnico abaixo do esperado, teria sido a gota d'água para Diniz, conhecido por sua exigência tática e intensidade nos treinamentos. O treinador, que chegou com a missão de resgatar a identidade do time e colocá-lo novamente nos trilhos, estaria agora repensando suas opções e cobrando uma reformulação urgente no elenco. Embora não tenha havido declaração oficial por parte do clube ou do técnico, os bastidores indicam que Diniz teria se reunido com a diretoria e deixado claro que não aceita mais trabalhar com atletas que, em sua visão, não estão comprometidos com o projeto. O treinador acredita que alguns jogadores simplesmente não se encaixam na filosofia de jogo que deseja implementar e que, para dar continuidade ao trabalho, será necessário abrir espaço para novas peças. A possível barca de dispensas pode mexer com o ambiente interno e criar novos desafios para a diretoria vascaína, que já vem sendo pressionada por torcedores por conta dos resultados ruins. A torcida, sempre exigente, começa a perder a paciência e vê com bons olhos a atitude do treinador em cobrar mudanças. Se confirmada a informação, a postura de Diniz pode significar uma virada de chave na temporada do Vasco. Seja para uma reação positiva, com um grupo mais alinhado ao seu estilo, ou para um agravamento da crise, caso os bastidores sigam fervendo. Enquanto isso, o clube se prepara para o próximo compromisso e os olhos estarão voltados para o comportamento do time em campo e para possíveis novidades no elenco nos próximos dias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!